Fala, tropa! Você conhece a Rantec Trader? Uma plataforma onde você pode fazer trades simulados com ganhos reais. Saiba mais no link na descrição. Vral! Marina, que é bom aproveitar você aqui. Na segunda-feira, o Matheus levantou uma questão sobre se não seria importante na janela do meio do ano, né? Dentre lá os nomes que o Boto tem olhado, tem falado de meia. O radar do Boto. É o radar do Boto. Tem o radar do Boto aí? Tem o radar do Boto? Vai falando. Não tava no radar. Vai falando que daqui a pouco tem o radar. Tem falado de meias, tem falado de até um zagueiro, tem falado de um lateral, de repente, pra venda do Wesley. Do Wesley, sim. E o Matheus levantou se não era interessante o Flamengo pensar em contratar atacantes com bom aproveitamento, né? Com goleadores e tudo mais. Esse perfil mais... Eu até conversei com ele, a gente aqui discutindo, eu falei assim, cara, a gente tem o Pedro, né? E os atacantes que o Flamengo tem, os pontas que o Flamengo tem, tirando o Michael, que nunca teve a conclusão pro gol como algo forte, o Cebolinha no Grêmio fazia gol, assim, não um goleador, mas fazia ali alguns gols. O Luiz não é um cara goleador, mas no Flamengo acho que acabou fazendo até um pouco mais de gol do que na carreira dele. É importante em alguns momentos. Fazia alguns gols, né? O Sim. Plata tem gol de título, não só no Flamengo. E assim, normalmente, você vai ter um cara que vai te entregar 30, 40 gols e os outros no elenco. Você acha que o Flamengo tem que contratar aí, buscar, não é nem um outro centroavante, mas outros atacantes, ou fazer alguma troca nesse grupo, tipo o Michael de repente sair. Cebolinha, né? Ou Cebolinha, que são os dois que parecem que estão destoando mais. E trazer algum jogador que tenha gol no currículo. Mas você diz agora, já nesse meio? Na janela do meio do ano. Não Porque estão sei se falando sairia... que o Michel tem recebido sondagens, né? E o Cebolinha mandou aquele papo que do em Grêmio, breve eu tô aí, né? E ele não voltou bem de contusão ainda, né? Não, ontem ele teve uns erros técnicos. Eu sei que tem uma questão da altitude. Ele erra um domínio ali num... Sim. É que não Uma virada bravo. também. Aí nego no Twitter pega o vídeo, aí bota o salário do cara. Um gol, né? Um lance, independente de qualquer coisa, um lance. Cara, acho que conta muito essa questão também, de estar voltando, de você... É difícil, né? Eu acho que você ter um jogador ali mais... Os de referência, assim, um Pedro, né? Que, óbvio, tá voltando e quando ele entregar, a gente sabe que o Pedro entrega. Que ele é goleador, artilheiro máximo. Mas o Flamengo, teoricamente, trouxe o Juninho pra suprir isso, né? Pra suprir esse... Não em gols, né? Isso Nessa posição, eles acho mesmo que falaram, não em gols, né? exato. Mas na posição pode ser um cara que ali faça do gol Pedro. decisivo ali, como fez o estadual, mas não é um cara que vai te entregar 15 gols no campeonato, na temporada. E que né? não... Então, não sei se a galera, né, que a torcida pensa, se tá entregando que o Boto e o Felipe, né, colocavam ali muito como expectativa. Eu acho que talvez... Eu não sei o que o Flamengo pensa de mexido em janela, em valores. Acho que tem outros setores ali, como a lateral direita, se o Wesley sair, muito mais importante pra sair, você né? focar. Exato. Parece que deve chegar algo em torno de 40, né? Milhões de euros. Se ele acertar mais 3 cruzamentos aí, vai pra 50. Não, e os Mas já tem o time? E os times estão dizendo Barça, Real. Real não sei porque estão em cima do Alexander Arnold, né? Então, o Liverpool vai ficar sem o Alexander. Então, tem time da Inglaterra também. Porque sabe o que? Eu acho assim, que todo mundo saudável, todo mundo bem, na ponta dos cascos, o ataque do Felipe, se for de dupla, é BH e Pedro. Sim. E assim, se você pegar o Pedro, voltando a ser o Pedro normal. É o que vai entregar. É o cara que vai te entregar abaixo Sim. de 30, pelo menos 30. E o BH é o ponto que faz mais gol no Brasil. Sim. O cara de lado que faz mais gol. Se E você que pegar, também- e que de o- 19 pra cá, deve ter um jogador de lado, Rony. Não, esquece. O próprio Paulinho. Esquece. Acho que o ponto que o Flamengo tem que tratar é que, por exemplo, quando o Pedro estiver em campo, ele vai fazer os gols que não estão entrando agora. E é isso, vai tirar o peso pro Juninho, isso vai tirar o peso pro Luiz Araújo, isso vai tirar o esse é peso um pro outro Cebolinha. Então eu acho que isso vai ser natural. Eu penso assim também. É só esperar. Acho que esperar Eu sei- a volta do Eu sei que Pedro, todo mundo quer resultado agora e tal, mas calma, tá na fase de grupos ainda, vai pegar um time fraco ainda na Copa do Brasil, início de brasileiro. Tá todo mundo ainda tentando achar o time. Nem o Palmeiras, que tá lá em cima. Trouxe tá... uma dupla pesada, né? Ainda não encaixou a dupla. Não encaixou a dupla. Paulinho e Vitor Roque ainda não. Inclusive, desabrochou. vocês têm expectativa pro Pedro começar jogando contra o Corinthians? Eu acho que já tá começando a ficar Eu acho assim, que tá lógico. ficando cara. Pô, entrou na altitude já. Então, lógico que assim, Entrou num clássico bastante eles bom. têm toda uma planilha Bora, lá Pedro de... mais 10, vambora. Mas eu acho, Eu acho sendo... que vai. sem acho que querer vai. falar aqui de... A gente vai falando Orelhada. de De fora, né? fora, né? Pelo que eu tenho visto das entradas do Pedro São 30 no minutos jogo, contra o Central Córdoba. 30 minutos contra o Central Córdoba, eu acho. Ele entra tudo isso. Não, é 20 minutos contra o Central Córdoba, Ah. 30 contra o Juventude, Entrou bastante tempo contra o Vasco. acho que 18 ou 20 contra o Vasco.
E ontem o quê? Já foi logo uns 15. Mais 30, né? Então, assim... Eu acho que ele já tá chegando no ponto de começar jogando. Começar jogando. Eu acho que Porque você vê o Pedro se movimenta, tá mudando de direção, tá dando carrinho, tá driblando. Até a questão da confiança, né? A gente já vê que... Porque a gente sabe que é difícil, né? Pro jogador, às vezes tá 100% ali no físico, mas o mental conta muito, né? E essa Sim, questão Ele de você jogou se mais de entregar... 30 minutos na altitude, o Pedro. Se botou na Se altitude... botou 30 Dá minutos, pra botar esquece. contra o Corinthians, Não, domingo. esquece, vai botar. Aqui do lado. Dá pra botar no E Maraca. outra coisa, ele começa jogando, não quer dizer que ele precisa jogar nos 90. Sim, Sim, não, Ele isso é começa fato. no intervalo, e aí, Pedro, como você tá? Sai, se estiver muito extenuado. Até porque não é um jogador que, por exemplo, obviamente o cara se movimenta e tal, sabe? Mas não é um lateral direito, Não. né? Entendeu? Então, assim, vai ter momentos Pedro que não precisa corre- dele voltando pra O Pedro, caralho. o Pedro não corre 15 km no jogo. Não. Ele precisa de explosão pra... Ele tem que se movimentar do meio lua pra dentro, praticamente. Exatamente. Eu acho que começando, a chance de o Flamengo resolver a partida com o Pedro começando. Criando com o time. criando que tá Até porque criando. Do jeito também que o não Flamengo gera- cria. Sentindo o jogo e tal. E não gera aquele meio que de desespero de que cria e não faz. Aí o Pedro precisa entrar no segundo tempo. Quase com a Teoricamente, obrigação, né? Quase com a obrigação de Corinthians sem resolver. técnico. Exato. Corinthians sem técnico. Com uma zaga complicada. Uma Félix zaga Torres, Não, André Ramalho. O Pedro guarda contra o Corinthians algumas vezes. Puta que não guarda. Exato. Eu acho que tem que Difícil. começar. Seria importante começar. Porque do jeito que o Felipe começa os jogos com o Flamengo, e começa todos os jogos assim, dentro ou fora de casa, em cima, a bola passa na área algumas vezes ali. O Pedro, contra o Vasco, vamos dizer, aquelas bolas que chegaram pro Gerson. Se chega aquelas 4 bolas pro Pedro, acho que uma ele A guarda. própria com cabeçada que ele certeza. dá não é uma bola normal que todo do centroavante vai Não, cabecear. É uma bola que ele faz ele ser e o Verratti. cabeceada, né? Ele e o Verratti. É porque o Verratti só faz assim. E o Léo foi... Agora, Noia. a expectativa... Por que eu perguntei isso do Pedro contra o Corinthians? Porque, de repente, a primeira oportunidade que a gente tem real de ver, porra, qual é o time ideal na cabeça do Felipe Sim. Luiz. Por quê? O brasileiro é a prioridade. O Flamengo não vai tirar o pé contra o Corinthians. Não. Ainda mais levando em consideração que no meio de semana é Botafogo da Paraíba. Com todo respeito ao nosso Esse aí Botafogo. deve, com todo respeito. Esse deve ir um time bem misto. Bem mistão. Aí mistão. esse veio Matheus Gonçalves, Wallace, Isso, Juninho, enfim. Beleza. Aí ele tem a volta do De La Cruz. Ele tem aí é de se esperar o que aconteceu com o Plata, né? Se, por exemplo, vai fazer exame, e tal. Era um desconforto. Pra deve saber. ter alguma coisa. Mas, de repente, é a oportunidade do Felipe. Ele tem quase todo mundo à disposição. Só não tem Alexandre, né? Que era um edema, né? Não era nenhuma uma lesão. Só não tem né? Alexandre. Então, assim, vamos levar em consideração que é 6 por meia dúzia, né? Alexandre e Ayrton Lucas não muda o jeito de jogar do time. Tão O Felipe, profundamente inclusive, assim. que elogiou o Ayrton Lucas ontem, né? Jogou Falou bem. muito da Não, questão ontem- da confiança também. Porque, claro, né? Vai ter a confiança. Ele perde posição. E aí tem o Alexandre. Ainda tem o Vinha, né? Que ainda não E é que voltou, você não né? entra em transição, né? que O ainda não Vinha ainda voltou. tá aí, filho. Cara, o Vinha... porque assim, eu acho que porque a lesão do Vinha foi muito grave, porque... Ele não tá em transição agora. Eu pro campo. entendo que na cabeça dos dirigentes do Flamengo, por exemplo, uns 3, Alexandro, Vinha e Ayrton, o Ayrton é o homem mais É o terceiro. propenso a ser negociado. Aham. Não Mesmo- vai acontecer... Mesmo acho- pensando que seriam dois laterais mais defensivos e o Ayrton o único ofensivo, né? Sendo que o Alexandre e Acho que o o Vinha Vinha- acho que o podem até entrar na linha de zagueiros ali, né? Eu acho que o Vinha é mais, tipo assim, Construtor. ele é mais construtor. Ele vai por dentro, não Felipe- pela ponta. Felipe Luiz, tá? Tipo, Bem sim, entre sim. aspas. Mas e o Ayrton Lucas é um ponteiro. ponto. Ponteiro. Um ala, né? É um ala. Tem que ver como é que o Ayrton vai estar para domingo, né? Porque já nos 2 últimos jogos ele termina o jogo extenuado, né? Saindo do jogo contra o Vasco e contra o LDU. Mas qualquer coisa tem o Varela, pô. O Varela Ele tá ali, ó. Caraca, na lateral esquerda. Felipe só se pedia amarra e o o Varela Varela no lugar do Ayrton Lucas. Não, o Tem gente Varela... maldosa que não sou eu, tá? Que falou que ele... Que ele, na verdade, ele Era pra confundiu ser a lateral posição esquerda. dele o tempo todo era lateral esquerdo. Pô, ele faz um jogo contra o Vasco, talvez, no Carioca. Eu não lembro. Mano, ele na esquerda, cruzando, assim, Muito tirando bem. o peso da bola. Eu falei, é o Varela ou o Cabeça Júnior em pé. Eu falei, o Varela ou o Júnior do Penta? Foi no jogo do... Não, no jogo do Vasco ele entrou e deu uma trivelinha, cruzou de trivela, de direita, né? Teve o gol anulado. gol Foi do gol anulado. Foi aquele jogo do turno, né? Foi esse jogo do turno. Jogo do turno, gol anulado. Varela indo no fundo, porra, volúpia pra atacar. Eu falei, porra.
Um amigo aqui do chat, tô olhando aqui, botou o nome que aí a Marina conhece bem. Eu gosto muito, eu acho que tinha que ter mais Só te oportunidade. mandar um alô pro Alexandre Lemos, acompanhando o Charles direto de Lisboa. Olha aí. Olha Hoje uma da resenha da net. Valeu, irmão. Ô, irmão, qual é o nome dele? Alexandre Lemos. Boa, Ale. A Aí, gente tá não pode- bem. a gente não pode falar a frase que os portugueses mais falam aqui, porque não vai ser deselegante com o nosso Alexandre Lemos. Foda-se, pá. Foda-se, pá. O cara tá aí em Olha, Alexandre, Lisboa, tamo junto. tomando aquele vinhozinho. Manda um vinhozinho pra gente. Pô, aquele Pastelzinho de Belém. putz, aquele arroz com polvo, aquele bacalhau. Bacalhau. Aí você pensa assim, mal, tá? Não tá. Não tá. Não tá mal. Ah, nem um pouco. O Wallace, né, cara? Eu acho que é um... Tudo bem. Tem vários jogadores, o Wallace é moleque, mas o Wallace já entrou e foi decisivo em alguns Pedro jogos. do Flamengo no Carioca, né? Né? Exatamente. É um jogador que tem uma característica muito... assim, ele como na base, ele já fez a migração da ponta pra dentro, né? Ele jogou, na verdade, em tudo ali. quase todas, em né? todas as posições. E ali, ele é ponta aquele esquerda. centroavante, quando ele joga centroavante, ele não fica ali parado, mas ele ataca muito. O gol dele no Mundial é um gol assim. Um rebote, ele tava em cima pra fazer o O gol. Wallace é o Alejandro, né? Mais ou menos, assim. ele- Tipo assim, um cara que, mano, é... Mais móvel do que o Leandro. Mas é tipo assim, que consegue ser rompedor, ao mesmo tempo bom Ele é oportunista, ele é oportunista. E ele quase faz, né? Porque tinha o Tereza, tanto no lance do Tereza quanto no lance do Caio Garcia, né? Os que Sim, marcaram sim. os gols. Mas o Alacian é um jogador, inclusive, que na base, né, no Sub-20 do Flamengo, jogou no ponta esquerda, na ponta direita, como falso 9, como 9. E o Felipe, inclusive, que colocou ele para essa posição quando o Felipe chegou para ser técnico do Sub-20 no ano passado, né? No meio do ano ali. Ele colocou o Wallace para jogar mais próximo ao gol, para ser realmente esse 9 que ele precisava, desse centroavante ali que o Felipe precisava. Tanto é que até carece um pouco de 9 ali no 20 do Flamengo. Hoje em dia tem o Pedrinho, né, que não era... Que já jogou em todas as posições ali do meio pra frente. Já jogou de 8, já jogou de 10 e agora tá jogando o Pedro Leão como centroavante, como 9 ali do Sub-20 do Flamengo. Mas o Alacian, com o Felipe, ele se aproximou muito ali, né, do gol. E o Alacian é um jogador também que gosta de questionar, então teve muito isso. Ele cresceu muito com a chegada do Felipe Luiz e que, quando o Felipe foi comandar a equipe profissional, o Wallace, acho que ele ganha muito essa questão de sair um pouco na frente por ter trabalhado com o Felipe no Conhecimento, Sub-20, né? já conhecer. Começa bem, ele ajuda muito no Campeonato Carioca ainda, quando o Flamengo tava só com os moleques, né, comandado pelo Kleber, com os meninos, majoritariamente ali com o time Sub-20 do Flamengo. E aí ele consegue aproveitar bem aquela oportunidade, e não só ali, mas quando o Felipe assume, quando o elenco principal vem comandar, quando a cavalaria chega ali pro Carioca, o Wallace continua aproveitando. Então é um menino que tá oscilando ali também, né? Tá indo pro 20, até pra ganhar minutagem. Chegou até a fazer gol no Campeonato Brasileiro na semana passada, Sub-20. Mas é um jogador também que o Felipe pode contar, né? Será que É ele importante a gente Fogo? falar sobre a base do Flamengo, que muitas vezes é usada aqui porque como... não é usado como solução, é escanteado e tal, mas existe todo um trabalho pra ser usado como é uma base pra ser usada. Você deixa lá o cara maturar, você deixa o cara ficar no banco, ele vai entrando aos poucos e tal. Normal, né? Confesso que eu gosto muito do Wallace aí. Toda vez que tem um jogo do Flamengo assim profissional, eu vejo que ele tá no Sub-20, dá uma dor no coração. Porque eu tipo assim, ó, o cara que, por exemplo, o Flamengo tem dificuldade no jogo. Ele poderia... Porra, eu vejo nitidamente o jogador uma maturada. em condição. Eu entendo. Minutagem. Também não dá pro moleque ficar Eu o imagino- tempo todo no profissional sem ser utilizado. Sim. Mas assim. Eu imagino ele, Matheus, tendo algum espaço contra o Botafogo da Paraíba, né? Não, eu acho que sim. pra ficar no banco, de repente. É aquele negócio, Ou né? até jogando, É aquele né? negócio, Jogando, né? né? São a... Né, porque jogando, no caso, eu acho que eles vão colocar o Juninho. Se for pra colocar Vai ali, vai botar ser o Juninho. Juninho. Exato, mas Deve pra ser ter no Cebola, banco ali, ter Luiz uma Araújo, opção. sim. Agora, O Matheus poderia até ser titular dessa equipe, porque ele já fica dependendo no do. banco. Agora, no meio. essas dores do Flamengo de, por exemplo, de não... Porra, a gente pede mais espaço pro Matheus Gonçalves, pede mais espaço pro Wallacian, enfim, outros nomes também da base do Flamengo. É fruto daquilo, que o Flamengo tem um elenco muito forte. Antigamente, os jogadores já estariam com 30, 40... E seriam tratados como solução. Só Com que aí certeza. tem todo esse processo, né? Sim. Vai ser tratado... Por exemplo, o Wesley é um caso à parte. Ele furou a bolha. Furou a bolha. Furou a bolha. Por quê? Porque a ideia do elenco é o quê? O titular e um reserva cascudo e a base como a terceira opção. Exatamente, ele Acho que furou a bolha. A montagem do elenco foi essa. E vale- aí você vai depender de você. Exatamente. E é isso que o Betão tocou Ano nesse passado ponto. o O Everton Araújo furou a bolha. É.
E né, esse ponto que o Betão falou de vai depender de você, muito se fala do Wesley e por conta dele também, do que ele entregou, do que ele procurou fora de campo, do que ele procurou fora Flamengo. Que assim, o Wesley sabe, ele foi tem o muito scout dele, criticado. né? Ele tem tudo, ele tem toda a equipe dele, vamos dizer assim. Mas ele buscou melhorar, porque realmente ele era muito criticado, não tinha aquela entrega que todo mundo esperava ali do Wesley. Fez uma boa base no Flamengo, né? Já chegou ali no Sub-20, né? Porque ele veio do Tubarão. Então, é um jogador que ele fez por onde? Ele fez por si também. Acho que isso conta demais, Lógico. né? Lembra como é que ele era criticado defensivamente? Não, e aí... E com o Tite ali, ele melhorou. E quando o Felipe botou ele titular, ele respondeu e não saiu mais do time. Não, e pra gente ter uma ideia de como, assim, nem todo... Por exemplo, o trabalho pode ser ruim, mas sempre existe alguma herança positiva. Sim. O Wesley é herança do assistência Sampaoli. Sampaoli que começou a colocar o Wesley. Assim como o Gerson mesmo que vemos... fala isso. O Gerson que vemos hoje voltou a jogar com o Tite. Entendeu? E aí... Começou a ser líder com o Mas, Tite. véio, eu tenho certeza que agora eu não tô lembrando de cabeça, mas Paulo Souza, Vitor Pereira também tem herança. Tem. Tem herança. Alguma coisa tem. Alguma coisa deve tem. ter. Domenech também deve ter alguma coisa. Alguma coisa tem. Algum jogador bancou e aí Deve botou pra jogar. E aí quando o cara saiu, o cara explode. Exatamente. Então... Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!